Voltamos com o programa Falando Sério aqui na programação da Creative Web TV. Hoje um programa especial falando sobre o lançamento da trilogia do livro Picuí, Seridó do século XX, escrito pela jornalista, escritora, advogada, historiadora, poetisa. Fabiana Agra, a gente pode só resumir com Fabiana Agra, né? Todo mundo já conhece, o nome já diz tudo. Esse livro aqui vai ser lançado agora já em 2016 e realmente, Fabiana, muito interessante, que conta justamente como no primeiro bloco de 51 já foi muita coisa, muita coisa a ser contada. São 50 anos, de história. E de história mais recente, História mais recente, coisas que o pessoal já conhece bem. Pois é, aí chega a década de 60, veio o golpe militar, né? O golpe civil-militar. Teve influência aqui em Picuí? O Picuí, na verdade, não. Porque Picuí, eu sempre digo, Picuí houve mecanismos que engessaram a cidade, o município. Sim. Enquanto Cuité teve, inclusive, e isso é a diferença de Picuí e Cuité, enquanto Cuité teve vereador, teve prefeito do MDB, Picuí tinha Arena 1 e Arena 2, ou seja, totalmente submisso. O município não tinha... tem até histórias aí de pessoas que estudavam fora, como a Fátima de Claudina, a Fátima Macedo, escondia livro dos colegas em casa, né, do pessoal que batalhava pela volta da democracia, mas em Picuí a coisa foi engessada de tal forma que aqui parou no tempo, né? Picuí parou no tempo, diferentemente de Barra de Santa Rosa, tinha vereador do MDB, tá entendendo, mal? Picuí era a Arena 1 e a Arena 2, né? Não se falava aqui em resistência, pelo que eu sei, né? Eu conversei com várias pessoas da época que viveram os anos de chumbo e atestaram isso. Agora, com relação ao golpe, a gente só foi ter uma aberturazinha em Picuí quando, já no final da era dos militares, quando o padre Donato chegou em Picuí, né? O italiano, né? Com outra visão de mundo, com a questão da teologia da libertação, e ele foi muito perseguido, inclusive foi ameaçado de morte, não em Picuí especificamente, né? Não estou dizendo que isso na região, ele trabalhou em Cuité, Barra de Santa Rosa, Picuí, mas foi quando a população de Picuí começou a ter a oportunidade de ouvir outra voz, que não fosse a voz da ditadura, né? Então foi através da chegada, já nos finalmente, 83, né? Já tem acontecido inclusive a anistia em 79, mas Picuí ficou realmente parado no tempo e assistindo desfile cívico, enquanto outras pessoas lutavam pela democracia, e isso eu tenho que registrar. Picuí ficou inerte, né? Inerte completamente, parado no tempo, né? Mas os anos 70 também teve muita coisa boa aqui, e eu sempre falo, teve a Escolinha Pequeno Príncipe, que foi, queira ou não, era uma resistência. Eu devo o que eu sou hoje a essa escola, né? A Nova Palmeirense Guia Bezerra, lá, filha de Nova Palmeira, na época o esposo dela trabalhava no antigo Paraibã, no Banco do Estado da Paraíba, e ela fundou uma escola infantil aqui e ensinava a gente de uma forma lúdica, ensinava tocando violão, a gente apresentava peça de teatro, tudo, e graças... Essa escolinha é Pequeno Príncipe. Sim, graças a ela, 3 gerações de Picuí, dentre elas eu fiz parte, tiveram a oportunidade de ter uma educação de qualidade já no primeiro ano escolar, né? E isso foi uma das coisas boas, uma das revoluções silenciosas que aconteceram em Picuí. Só hoje, quando a gente olha para trás, é que vê a importância que foi aquela escola para as crianças da época, aqui de Picuí, né? E outras coisas, tem os passeios que a turma jovem fazia da Praça Getúlio Vargas, Praça João Pessoa, para o cinema de Aldomário, né? Aquela coisa bem bucólica, né? As peças teatrais, que aqui tinha um Mobral, né? E encenavam peças teatrais. Onde era o local desse pessoal? Não tinha um local fixo? Tinha um local, eu acho que o Mobral era onde hoje é o CRES, aqui próximo. Sim, aqui próximo à Creative. Perto ali da coletoria, era por ali, eu acho. E tinha turmas que vinham de férias, né? Tinha a turma de Nailza, tinha a turma de Renan Germano,
a própria Fátima Macedo, enfim, eu conversei com essas pessoas e elas foram me dando um retrato. Alberto Jorge também, fiz uma entrevista muito boa com ele, Alberto Jorge enquanto filho de um prefeito, né? E também como na época um jovem bem atuante na sociedade, e eu conto essa história, mas também tive o cuidado de contar da periferia, né? Do preconceito. Picuí era uma cidade muito preconceituosa, né? É tanto que não era todo mundo que podia entrar no Picuí Clube. Né? Não era todo mundo. Né? Era totalmente. É tanto que tinha o bloco dos caras brancas, que eram os associados do Picuí Clube, e o bloco dos caras pretas, né? Que era o pessoal mais ligado, que eram os profissionais liberais, mineradores, sapateiros, comerciantes, o pessoal que morava mais na periferia, no bairro Limeira. Então, Picuí, claro que não é uma especificidade só de Picuí, mas uma cidade muito preconceituosa. Não era todo mundo que entrava no Picuí Clube. Né? Que coisa! Se fosse empregada doméstica, jamais entraria no Picuí Clube. Então, tem tudo isso aí e a história tem que ser contada. Foram os tempos áureos do Picuí Clube, isso, né? Dos grandes carnavais. Isso. Né? Não, já aí não, mas aí anos 80 já é mais a coisa não. Os grandes carnavais sempre aconteceram. Agora, a questão dos blocos carnavalescos, aí eu fui puxar pela minha própria memória. Eu já participei do final, né? Foi quando extinguiu-se carnaval em Picuí, as pessoas começaram a viajar para as praias, tal, ninguém ficava mais no interior. Era todo mundo, foi aquele boom de ir para a praia, né? E os últimos blocos realmente que fizeram história aqui em Picuí, 85, 86, foram o Tropo Canalhas, que era a Édia, né, que capitaneava, e o Cara Mimoso, que era o nosso, que era um bando de moleque que colava a lantejola com cola mesmo, para poder depois ir brincar, mas a festa era grande. Então tem tudo isso aí retratado. Anos 80, aí a gente vai falar, né? Como eu vivi profundamente os anos 80, aí são as minhas próprias memórias, né? Eu estou puxando aí pela minha memória, a partir dos anos 80. Realmente, tem muita coisa aqui que é citado no livro aqui, por exemplo, tem um detalhe que você fala sobre o bairro das Malvenas, e enquanto isso em Picuí fala sobre a seca de 79, 83. Isso, as frentes de emergência. As frentes de emergência. Eu ainda lembro do Sobrou Comer, né, que quando dava 5h30 da tarde, as crianças começavam a vir para o centro da cidade com uma latinha de doce, né, pedir sobra de comida, e isso era até 7, 7h30 depois da janta. Né? Eu lembro do tempo do Sobrou Comer, que graças a Deus isso acabou. Né? Dos anos 2000 para cá. Agora, a questão justamente é essa, que infelizmente isso só foi acabar mais de 20 anos depois. Públicas, quando começou a surgir realmente política pública para sanar esse problema. Exato. Pelo menos a fome acabou. Falta muita coisa ainda, mas ninguém morreu de fome. E nos anos 80, muita gente morria de fome. Isso serve para o pessoal fazer muita criança morria de fome até os anos 90. Muita criança. De fome, Fabina, sim. Muita criança morria em decorrência da desnutrição. Né? Qualquer gripe derrubava uma criança, um idoso, e terminavam morrendo. Eu sou da época que eu era criança, eu sou da época de lembrar do Sobrou Comer. Eu sou da época de feira em Picuí, nas secas, né, 79, 80, as pessoas, corre todo mundo que a feira vai ser atacada. Eram as pessoas da zona rural famintas que vinham atacar a feira, saquear, né, porque não iam morrer de fome. Então eles vinham e terminavam saqueando a feira, levando os produtos, levando a farinha, o feijão, enfim. E eu lembro dessa época, né? E lembro também das frentes de emergência, que era o governo federal mandava dinheiro para as pessoas construírem açude, essas coisas, mas nas propriedades particulares, né? Claro. Enfim, é um tempo que, graças a Deus, ficou para trás, nós caminhamos, nós progredimos, mas é um tempo, como todos os tempos, de muita coisa boa, de muita coisa gostosa de se lembrar, mas também de muita coisa pesada. Isso. Mas um que teve uma repercussão, um grande acidente que houve aqui em Picuí, em 88, que teve grande repercussão, foi o acidente, na época da política, que vitimou dezenas de pessoas de Baraúna, dentre elas o então vereador, né? Isso. De lá, né? Que é o pai de Vanderlei, da De Presentes, né? Isso aí tá, inclusive eu transcrevi na íntegra a notícia do Diário da Borborema, né? Que deu conta
desse grande acidente. Era um dia era um dia de campanha, um dia que ia ter um grande comício aqui em Picuí, e aconteceu uma colisão horrível entre 3 veículos ali. Hoje em dia o bairro é Chico de Adalto, porque justamente ele era vereador, né? Baraúna na época pertencia a Picuí, e ele era vereador com atuação lá em Baraúna. E ele vinha com um ônibus cheio de gente, né, para participar do comício, e houve uma colisão e, se eu não me engano, 17 pessoas morreram. Foi uma situação que marcou muito. Marcou muito. Uma das lembranças pesadíssimas. Pesadíssimo, mas a gente tem que relatar. Tem que relatar, realmente, que é um caso que muita gente, dessa nova geração que está aí, vê um monte de cruzes por ali e não sabe o que é. Eu fui saber disso há alguns anos atrás, que eu fui saber, porque eu fui procurar saber o que significava tantas cruzes ali, como Felizardo dizer, no Francisco de Adalto. Justamente foi isso. Foi ali naquela época nem existia casa, né? Picuí terminava bem antes, perto daquela ponte, e os carros se envolveram num acidente, faltou freio, se eu não me engano, faltou freio no ônibus, e foi um acidente terrível. Isso eu lembro bem. Eu cheguei até aí no hospital para tentar. Era muita gente ia para lá para ajudar, né? Que era muita gente acidentada, dezenas de acidentados, mas eu não tive condições de ficar ali, ver tanta gente morta e tanta gente acidentada. Foi horrível o acidente. Realmente, está retratado no livro? Tá retratado. Com certeza, né? Uma situação. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre a década de 90 e até a chegada dos anos 2000. Nesse livro aqui do Fabiana Agra, falando justamente sobre Picuí de Seridó, século XX, 1951, 2000, 50 anos de história dessa trilogia, finalizando a trilogia que conta muitos fatos curiosos do passado da nossa cidade. E vamos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente continua.